canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição do dia, na verdade o nosso pré-jogo. Vamos trazer bastante informações para vocês aí referentes ao clássico, mas antes disso, peço para você deixar o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. E você, se for novo aqui no canal também, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, siga minha conta pessoal lá no Instagram, ó. 4 horas da tarde a bola rola no Brasileirão e você pode fazer sua apostinha lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Você pode ganhar bônus até de R$ 1.200 e usando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço com T mudo e CO no final. Eles dobram aí o seu primeiro depósito, tá? A 1xBet é uma gigante mundial, paga rápido e paga muito bem. E tá com a gente aqui no canal desde 2019, tá? Além da partida entre Vasco da Gama e Botafogo agora às 4 horas da tarde, eu vou dar algumas dicas de jogos para vocês apostarem nessa rodada no Brasileirão. Nós temos a partida entre Corinthians e Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e América Mineiro, Atlético Paranaense e Palmeiras, Cuiabá e Santos e Goiás e Coritiba. Além de você apostar e se divertir, vocês ajudam muito aqui o meu canal, beleza? Pensou em apostas, pensou em 1xBet. Bom, galera, dito isso, vamos aí às informações. Primeiro, antes de eu entrar no clássico, queria dividir com vocês aqui duas situações. A primeira situação envolvendo aí o zagueiro Manu Capasso. Ele deu uma entrevista a um canal argentino, falou da sua carreira, mas falou também sobre o que é jogar no Vasco da Gama. Eu gostaria de pegar uma aspas aqui do Manu Capasso. O Vasco tem uma história própria que é muito voltada à família de pessoas trabalhadoras, de perseverança, de luta e de união. Antes de vir ao clube, eu já sabia um pouco. Quando vim, foram me contando. E agora eu sei muito mais. Por exemplo, o estádio de São Januário foi construído pelos sócios. Tem muitas campanhas de inclusão e não é só algo da boca para fora ou em uma publicação no Instagram. Você vê isso de dentro. Dá ainda mais prazer de fazer parte. Na Páscoa, por exemplo, há pouco tempo, distribuímos alguns chocolates. E não só isso, mas outras coisas que não saem. É como uma forma de trabalhar, é todos os dias. São valores que devem estar à frente sempre. É um ambiente que te abraça, concluiu Manu Capasso. Deseja boa sorte ao zagueiro, que inclusive está recuperado de contusão e deve ser titular hoje na zaga ao lado do Léo. Tá? Agora uma outra curtinha envolvendo o Sub-20. O Vasco se classificou à final do Campeonato Carioca, tá invicto, não perdeu nenhum jogo e eliminou quem? O Botafogo na semifinal. Jogo de ida vencido pelo Vasco por 2-1 no estádio Newton Santos. E ontem em São Januário, cruzamento de letra do JP, a bola escorada. E aí quem faz o gol? Nosso lateral direito, Paulinho. O Vasco venceu por 1-0 em São Januário, no agregado aí 3-1. E vai fazer a final contra o Flamengo, que eliminou o Fluminense. Então, nos dois próximos sábados, teremos as finais do Campeonato Carioca. Sábado da semana que vem, dia 8, e depois, no dia 15, tá? Vasco e Flamengo fazem a final do Campeonato Carioca. Quem era o treinador dessa equipe era o William Batista. Nos dois jogos agora da semifinal, quem comandou a equipe foi o auxiliar do William Batista, já que ele tá no profissional. Beleza? Desejar boa sorte à garotada aí de São Januário. Agora vamos mergulhar de cabeça no Vasco e Botafogo. Primeiro, gostaria de trazer para vocês o retrospecto histórico aí do confronto. Ao todo, 365 partidas, o Vasco tem 158 vitórias, o Botafogo tem 102 vitórias e temos 105 empates. O Botafogo é muito freguês do Vasco aí no histórico geral, dizendo que em média tem 2, 3 jogos, a diferença de vitórias hoje são 56, o Botafogo aí levaria mais de 10 anos para conseguir, quase 20 anos, para chegar na atual sequência de vitórias a mais que o Vasco tem ganhando direto, tá? Inclusive, o Botafogo tem menos empate do que o Vasco, se você somar. O Vasco tem 158 vitórias, são 105 empates e o Botafogo 102 vitórias. O Botafogo não tem mais que o Vasco vitória e nem empate. Então a estatística para o Botafogo
ela é bem negativa no clássico. O que pesa a favor deles é decisões, tá? Em decisões, o Botafogo venceu mais o Vasco do que perdeu. Não tem essa estatística aqui agora, mas eu já dei uma olhada nisso aí. Ao todo, o Vasco fez 552 gols contra o Botafogo, uma média de 1,5 gol por partida, e o Botafogo fez 478, dá uma média de 1,3 gol por partida. O aproveitamento do Vasco nesse clássico é de 53% e do Botafogo de 38%. Primeiro jogo na história, o Vasco venceu por 3-1 no Campeonato Carioca de 1923, e o último jogo foi a vitória do Vasco por 2-0, o jogo que o Botafogo teve 2 jogadores expulsos agora no Campeonato Carioca, dia 16 de fevereiro. Jogo esse que eu, inclusive, estava no Maracanã. O time era comandado pelo técnico Maurício Barbieri. Os maiores goleadas do clássico. O Vasco venceu o Botafogo por 7-0, dia 29 de abril de 2001, pelo Campeonato Carioca. E o Botafogo, a maior vitória em cima do Vasco, foi um 5-0 em 1958, tá? Então esse é o retrospecto geral do clássico. Porém, isso nada entra em campo e hoje nós vemos um Vasco e um Botafogo completamente diferente. A história mostra um Vasco muito superior ao Botafogo, mas o ano de 2023 mostra um Botafogo muito superior ao Vasco. E acredito que é nisso que o torcedor do Botafogo está se agarrando para conquistar mais uma vitória. Enquanto o Botafogo é líder do campeonato, ainda não jogou, iniciou a rodada a 7 pontos do segundo colocado. O segundo e terceiro colocado, respectivamente, Grêmio e Flamengo, já venceram na rodada e o Botafogo precisa vencer para manter essa pontuação. O Vasco vinha de 11 jogos sem vencer e conseguiu a sua segunda vitória no campeonato na rodada anterior contra a equipe do Cuiabá. Deu um pouquinho de moral, mas temos desfalques aí dos dois lados, tá? Botafogo e Vasco fazem um clássico esquisito. Em que sentido? Nenhum dos dois tem treinador. Luiz Castro, nessa sexta-feira agora, confirmou o desligamento dele da equipe de General Severiano, indo para o Al Nassr, a equipe do Cristiano Ronaldo, e o técnico Maurício Barbieri foi demitido na sexta-feira da semana passada, e até agora o Vasco não contratou um treinador. Quem vai comandar a equipe do Botafogo é o Cláudio Caçapa, que é funcionário do Lyon. Como assim, Dieguinho? O Botafogo, assim como o Vasco, é uma SAF e faz parte de uma holding, né? O dono da SAF do Botafogo é o John Textor, que é dono do Lyon, tem um percentual no Crystal Palace e também no Botafogo. E ele pegou o Cláudio Caçapa, que é membro da comissão do Lyon, para comandar a equipe do Botafogo até a equipe de General Severiano anunciar um novo treinador, tá? E o Vasco vai com o treinador do Sub-20, o William Batista. Vamos agora às prováveis escalações, tá? Um provável time do Botafogo é Lucas Perry, Rafael, Adrielson, Vitor Cuesta e Hugo. Marçal está fora da partida devido a uma contusão. Um trio de meio de campo, Tietê, Marlon Freitas e Eduardo. Trio de ataque, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Júnior Santos. Quem está fora da partida do Botafogo? Lucas Fernandes, Gabriel Pires, Marçal, Patrick de Paula, Vitor Sá e Matheus Nascimento lesionados. Você vê vários jogadores de qualidade fora e ainda assim o Botafogo tem um ótimo time em campo. Você vê como o Botafogo tem um elenco já bem encorpado e interessante, coisa que a gente não vê no Vasco. Pendurados, Vitor Cuesta, Di Plácido e Rafael. Um provável time do Vasco, segundo o GE, eu não acho que vai esse time a campo aqui não, mas vamos aqui na do GE. Léo Jardim no gol, na lateral direita Puma Rodrigues, na zaga Léo e Capasso, na lateral esquerda Lucas Piton. Tripé de meio de campo, Zé Gabriel à frente da zaga, Marlon Gomes e Alex Teixeira armando o time ali como um 10. Figueiredo numa ponta, Orelhano na outra e no comando do ataque Pedro Raul. Por que eu não acredito que vai esse time? Eu acho que o Ryan não perde a titularidade nessa partida. Eu acho que o Orelhano deve esperar um pouquinho para o Ryan jogar naquela posição. Enfim, vamos aguardar. Também não me surpreenderia se o Matheus Carvalho também ganhasse uma oportunidade nessa partida, tá? Quem tá fora no Vasco, o Gabriel Peck tá suspenso e o Jair, de última hora, teve uma entorse aí no joelho e tá fora. O Barros e o Patrick de Luca, esses aí já há um tempinho operados do joelho, vocês já sabem que estavam fora. Quem são os pendurados do Vasco tomando cartão hoje, não jogam contra o Cruzeiro?
Lucas Piton, Figueiredo, Capasso e Aguinaldo. Esses 4 jogadores, em caso de amarelo, estão fora. Vamos ver como a equipe do Botafogo reage à sua primeira partida sem Luiz Castro. O time está encaixado, está entrosado, né? Já vem jogando assim há um bom tempo, mas como é que vai estar o emocional do torcedor do Botafogo e também do elenco após a saída do seu grande líder, beleza? Então é isso, galera. Expectativa boa para a partida de logo mais. Gostando a gente ou não, o Botafogo é favorito, mas vamos torcer para que o retrospecto histórico desse confronto prevaleça, porque a gente está precisando muito mais dessa vitória do que eles. Mesmo perdendo, eles ainda ficam com 4 pontos de distância para o segundo colocado. Já a gente, mesmo vencendo, está arriscado talvez não sair da zona de rebaixamento no saldo de gols, tá? Então é isso, galera. Assim a gente encerra aí a nossa primeira edição do dia. Logo mais a gente chega com o nosso pós-jogo assim que a bola parar de rolar no estádio Newton Santos, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, quem volta vai, tamo junto. Valeu, fui!